Fala pessoal, vamos começando aqui mais uma aula. Essa semana o tema votado pelos alunos da nossa formação foi Sistema ABS. Antes da gente começar essa nossa aula, eu vou passar alguns avisos iniciais aqui. Primeiro, como de costume, a nossa empresa, tudo que a gente faz está relacionado com realmente realizar uma transformação em quem está assistindo, de uma maneira que você que está assistindo essa aula consiga pegar essa aula e fazer algo prático. Esse é o objetivo de tudo que a gente faz na nossa empresa. O canal do YouTube, ele é um dos recursos que a gente utiliza para causar essa transformação. No canal do YouTube a gente tem as aulas, muitas vezes de introdução, as aulas do nível intermediário, e o avanço dessas aulas a gente faz em outros recursos que a gente tem. Por exemplo, a nossa formação online eletricista automotivo paga. Outros recursos que a gente também tem para causar essa transformação é a nossa página do Instagram. Então eu vou deixar aqui no link dessa aula, vou deixar na descrição dessa aula o link para a nossa página do Instagram, tá bom? Então esse é o nosso trabalho, a nossa empresa ela sempre tem esse direcionamento para você que está assistindo a aula, terminou essa aula, você vai conseguir realizar algo prático com essa aula, tá? O canal do YouTube é um dos recursos que a gente tem, onde a gente publica vídeos de um nível intermediário. Você que vai ver a aula de hoje, se você nunca viu carro na vida, nunca viu o sistema ABS na vida, essa aula não é para você. Então ela parte de um certo ponto. Só que aqui a gente não consegue avançar no nível profissional. Para a gente chegar no nível profissional, a gente tem outros recursos, que são a nossa formação, que é a formação de continuação, formação paga. E ainda nesse nível intermediário, eu respondo de maneira constante ali, dou um suporte, uma consultoria muitas vezes pelo Instagram. Mas a gente acha que o Instagram, ele tem vários recursos lá pra gente e eu utilizo esses recursos para dar consultorias gratuitas mesmo, ali ao longo dos dias, da semana, sempre que eu tenho tempo, obviamente, nem sempre eu consigo fazer isso diariamente, tá? Então, para você que quer acompanhar a nossa empresa também no Instagram, eu vou deixar aqui o link do Instagram na descrição. Perfeito. Então, vamos lá para o nosso objetivo da aula de hoje, né? Tudo que a gente faz, que a gente produz na nossa aula, a nossa empresa existe para isso, para produzir e distribuir tudo que você precisa para conseguir realizar um diagnóstico profissional, com excelência, com profissionalismo, com assertividade, com confiança. Na aula de hoje, lembrando que o tema de hoje foi votado pelos alunos da formação paga, o tema de hoje está relacionado ao ABS. E o que é que você vai conseguir realizar depois da aula de hoje? Depois da aula de hoje você vai conseguir interpretar o esquema elétrico de um sensor ABS do tipo magnetorresistivo, que é o tipo mais comum dos sensores ABS hoje em dia, e você vai conseguir interpretar a onda do sinal do sensor ABS no osciloscópio e dizer se o sensor, chicote e módulo estão de acordo com o esperado. Então esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Para que a gente atinja esse objetivo, nós vamos passar por 3 etapas. Deixei anotado aqui para não esquecer. A primeira etapa vai ser uma introdução técnica, vai ser uma explicação que eu vou trazer aqui para você, tecnicamente como é que funciona o sensor ABS e como é que funciona o circuito do sensor ABS até dentro do módulo. Eu vou expor nessa aula partes do diagrama do sensor ABS que nem no esquema elétrico estão presentes. Então a primeira parte da aula é uma parte técnica, uma parte de introdução, de funcionamento. Não vou dar muito rodeio, mas eu preciso passar algumas informações que são importantes para que você consiga entender, interpretar a onda do osciloscópio, do sensor ABS e saber se o sensor, chicote e módulo estão dentro do esperado. Depois disso eu vou trazer um estudo de caso, que é a segunda parte da aula. Que estudo de caso é esse? Eu vou trazer um exemplo na prática de algumas gravações que eu tenho aqui para te explicar tanto a regulagem do osciloscópio como a interpretação da onda desse tipo de sensor num exemplo real, num sensor ABS real que esteja funcionando, para que a gente consiga entender como é que é a onda padrão. E a terceira parte da aula é a parte mais importante, que é a parte onde eu tiro as suas dúvidas. Eu vou tirar a dúvida de você que está me assistindo agora.
Então, no final da aula eu explico como é que eu vou tirar suas dúvidas, tá? Então, nossa aula, tudo que a gente faz na nossa empresa é para que você realize algo na prática. Qual é o avanço de hoje? Eu gosto de passar pequenos avanços, mas avanços firmes. O avanço de hoje é conseguir interpretar a onda do sensor ABS no osciloscópio e com aquela onda você dizer se o sensor, chicote e módulo, juntamente com o rolamento, estão em perfeito estado. Para que a gente atinja esse objetivo, a aula vai ter 3 etapas. Primeira parte, uma introdução técnica. Rapidamente eu vou passar as informações necessárias para você entender como é que funciona o sensor ABS. Na segunda parte, um estudo de caso. Eu vou mostrar na realidade uma medida sendo feita no sensor ABS ali e a interpretação do sinal tanto no multímetro como no osciloscópio. E a terceira parte é que eu vou tirar suas dúvidas. Você vai ver essa aula e com certeza, você que prestar atenção, vai ter algumas dúvidas. É normal. Porque eu estou falando aqui com o Brasil todo. Pode ser que alguma coisa ou outra você não consiga entender, ou pode ser que algumas coisas, grande parte da aula você não entenda. É possível. Então eu vou fazer questão de tirar suas dúvidas, no final da aula eu explico como. Essa aula aqui ela tem pré-requisitos, tá? Então eu gosto aqui no canal normalmente de sair desde a base, desde o início. Mas na aula de hoje não vai ser possível. Então, de início, o que é que você precisa dominar? Você precisa saber como é que funcionam os circuitos em série. E se você não sabe como é que funciona um circuito em série, você não vai conseguir acompanhar a aula de hoje. Então, qual que é a minha recomendação? Se você não sabe como funciona um circuito em série, pausa esse vídeo, vai pesquisar como é que funciona o circuito em série. Aqui no canal nós temos aulas sobre circuitos em série. Depois que você tiver ali uma noção de circuito em série, a configuração série, aí você volta para essa aula, porque aí você vai ter a base suficiente para entender a nossa aula de hoje. Se você não conhecer, você não vai conseguir entender, tá bom? A aula de hoje ela tem um nível intermediário, ela não é básica, ela não é avançada, então ela tem pré-requisitos. É importante que você saiba como é que funciona um circuito em série, beleza? Perfeito. Avisos iniciais já passados. Vamos agora então para a nossa primeira parte da aula, que é a introdução técnica. Como é que funciona um sensor ABS? Existem 3 tipos de sensores ABS: o sensor indutivo, do tipo Hall, e do tipo magnetorresistivo, que é o sensor mais comum hoje em dia. A aula de hoje é sobre esse terceiro tipo, que é o sensor magnetorresistivo. Como é que esse sensor funciona? O sensor ele varia a resistência dele dependendo da exposição dele ao magnetismo. Então aqui eu trouxe uma animação, eu fiz aqui no computador para explicar como é que funciona isso. Então imagina que eu estou aqui com o meu multímetro, ele está medindo a resistência do sensor. E aí, embaixo do sensor eu tenho um ímã, polo norte e polo sul. Olha o que vai acontecer quando eu movimentar esse ímã. Eu movimentei o ímã do norte para o sul e o sensor ABS ele alterou a sua resistência. Foram 2 valores padrão que eu coloquei, mas não necessariamente todos os sensores vão variar entre 1 e 2 ohm. Eles podem variar em valores diversos. Mas fato é que o sensor ABS, o sensor magnetorresistivo, ele vai ter sempre 2 valores de resistência. Quando ele estiver alinhado com o polo norte, ele vai ter um valor de resistência. Quando ele estiver alinhado com o polo sul, ele vai ter outro valor. Aqui a gente tem uma ferramenta que, quando você pega ela e você coloca no rolamento, você percebe que o rolamento do sensor ABS, ele tem, você consegue ver no rolamento justamente ali esses polos norte e sul sendo mostrados, tá? Deixa eu colocar aqui a fonte, deixa eu só ver se eu vou conseguir alinhar certinho. Vamos ver se vai dar para mostrar, vamos lá. Olha só que interessante, né? Essa ferramenta, eu tô ali, ela tem um pó de ferro interno e ela é translúcida. Então, quando você coloca essa ferramenta em cima do rolamento do sensor ABS, você vê ali as divisões entre polo norte e polo sul. Tá vendo ali, ó? Essa é uma ferramenta comum para você testar a partir da pista ali do rolamento. Então, você vê ali os polo norte e polo sul, tá bom? Então, o rolamento ele é esse ímã que está girando. Conforme a roda vai movimentando, o rolamento movimenta junto. E aí ele vai alterando entre polo norte e polo sul. Polo norte e polo sul. Cada vez que ele alinha com um dos polos,
o sensor ABS magnetorresistivo tem um valor de resistência diferente. Então aqui, por exemplo, um exemplo que eu passei, né? De polo norte para sul, ele tinha 1 mega, depois 2 mega, 1 mega, 2 mega e assim por diante. Legal. Agora, como eu falei, né, lá no início da aula, o nosso trabalho aqui é explicar como é que funciona, como é que a gente interpreta a onda do osciloscópio. Se instalar o osciloscópio, regular ele, colocar no sensor, é muito simples. Em poucos minutos você consegue explicar para uma pessoa como é que se faz essa regulagem. A grande questão do osciloscópio não é instalar, é interpretar. E para você interpretar o osciloscópio, você precisa interpretar o circuito. Você precisa conhecer o circuito para saber como o circuito interfere no osciloscópio. Então aqui nós temos o funcionamento do circuito elétrico. Toda essa parte verde, os esquemas elétricos não te mostram, porque quem produz o esquema elétrico considera que quem está lendo o esquema elétrico é um profissional. E o profissional já deve saber que esses componentes aqui dentro do verde, o verde é o módulo ABS, o profissional já considera que o profissional domina essa parte. Ou pelo menos essa informação ela não é mostrada. Então quem monta o esquema elétrico considera que você já sabe. Como é que funciona esse trabalho de conexão, de leitura do sensor ABS, que só tem 2 pinos, esse magnetorresistivo, dentro do módulo? Então vamos lá, ó. Acompanha na imagem aqui do lado. Você percebe que dentro desse verde é tudo que está dentro do módulo ABS. Você tem ali começando lá em cima na esquerda, você tem um 12 de 12 volts. Isso é dentro da placa do módulo ABS. Esses 12 volts, eles alimentam aquele retângulo azul. Esse retângulo azul é um resistor, é uma resistência fixa, que não muda o valor dela. A saída dessa resistência, por meio da trilha da placa, sai do módulo. Então tem a trilha da placa, tem o pino da placa, o pino do módulo, e no conector do módulo você tem essa conexão com o resistor indo para um dos lados do sensor ABS. O outro lado do sensor ABS volta para o módulo, que é essa que eu desenhei com preto, volta para o módulo e conecta no negativo do módulo, que ele recebe uma alimentação negativa. Por isso que eu falei que você tinha que ter como pré-requisito os circuitos em série. E dentro do módulo, você vai ter ali um medidor de tensão entre essa conexão entre as resistências e o negativo. Quando você tem um circuito em série, a quantidade de tensão que vai para um resistor e para outro depende de um equilíbrio desses dois resistores. Quanto maior for a resistência em comparação ao outro, mais tensão segura. Em comparação, se for muito baixa essa resistência, ele vai segurar pouca tensão. Então o circuito em série, para você que conhece, começa lá com 12 volts. A primeira resistência segura uma parte, o restante fica nessa região azul, nesse cabeamento, nessa ligação azul. Então, por exemplo, 12 volts, vamos dizer que fossem 2 resistores iguais. O azul é igual ao sensor. Ia entrar 12, ia sair 6 volts. Toda essa conexão azul ia ficar com 6. E na saída do sensor ABS, você ia ter 0 volt. Por isso que o negativo é sempre 0, porque ele está sempre depois da última carga. O negativo da bateria é o 0, porque ele está depois da última carga. Você sempre teve quedas ao longo do circuito. Então, só para a gente resumir como é que funciona essa ligação. Quem monta o esquema já considera que você sabe que essa região dentro da placa existe. Então ela nem representa. Se você pesquisar um esquema elétrico de sensor ABS, você não vai ter esse desenho interno do módulo na grande maioria dos casos, tá? Legal. Então o que acontece quando aquela rotatividade do sensor ABS aparece? O que acontece? Quando o sensor estiver alinhado com o polo norte, você vai ter uma resistência. E quando estiver alinhado com o polo sul, você vai ter outra resistência. Repara que ali dentro, aquela medida de tensão entre o azul e o preto varia conforme a resistência do sensor variar. Então você tem lá um circuito em série. Se eu mantenho a primeira resistência, se eu mantenho a primeira resistência fixa
e eu altero a segunda resistência, se a segunda resistência aumentar o valor do resistor, no caso é o sensor que está variando, essa região central, você vai ter um aumento da tensão. Se nessa segunda resistência ela diminuir o valor, essa região central vai diminuir o valor de tensão. Como o sensor ABS só tem 2 valores de resistência, o módulo fica contando quantas vezes altera, de 10 volts para 11 volts. 10 volts, nesse exemplo, né? 10 para 11, 10 para 11, 10 para 11, 10 para 11. E, obviamente, quem programa o módulo ABS sabe quantos polos norte e sul existem dentro do rolamento. Então, se conta norte, sul, norte, sul, norte, sul, uma volta. Vamos dizer que seja 60. Conta mais 60 variações, 2 voltas. Mais 60, 3 voltas. E aí, quantas voltas deu por segundo? O módulo ABS sabe a velocidade daquela roda. Considerando ali o perímetro do pneu, aí é uma questão mais de engenharia, mas que não é muito difícil de imaginar. A gente sabe qual é o comprimento que uma volta do pneu percorre, quantas voltas a roda deu em 1 segundo, eu tenho a velocidade do carro. E aí depois o ABS compara as rodas e assim por diante. Como eu falei, era uma aula, essa aqui é uma aula de nível intermediário, não vou sair do básico, tá? Então ali dentro do sistema, dentro do verde ali, você vai ter sempre 2 valores de tensão. Um valor quando estiver alinhado com o polo norte e o outro valor quando o sensor estiver alinhado com o polo sul. Porque dependendo dessa variação, aquela região azul vai ter 2 valores diferentes. E é assim que o módulo ABS sabe que o sensor realmente, está captando ali a velocidade do rolamento. Bom, então, só retornando aqui, lá do início, né? A gente tem um sensor que varia a sua resistência em função do magnetismo. Se estiver alinhado com o norte, tem um valor de resistência. Se estiver alinhado com o sul, tem outro valor de resistência. Quando você coloca esse sensor em série com um resistor fixo, você tem aquela região azul central variando em 2 valores. Nesse caso aqui, 10 e 11 volts. Só que no caso do carro, normalmente varia meio volt. Por exemplo, de 12 para 11,5, ou de 11,5 para 11, ou de 10 para 10,5. É sempre uma variação de meio volt, ou aproximadamente, tá? E existem sensores ABS que variam o lado positivo e tem sensores ABS que variam o lado negativo também. Então, no caso aqui, só mudaria o posicionamento do resistor. Nesse caso, o resistor aqui está no lado positivo. Quem vai variar é o pino positivo do sensor. Se o sensor lá dentro do módulo estivesse na parte preta, na parte de baixo, quem ia variar seria o negativo. Mas até aí, um dos 2 pinos vai variar em meio volt, tá bom? Conforme você movimentar o rolamento. Bom, aqui está o conjunto sensor ABS e rolamento. E agora eu vou trazer para você os exemplos aqui na prática do estudo de caso que eu falei para você que eu ia te mostrar, né? Como é que funciona ali o trabalho com essas medições práticas do sensor ABS. Então você já viu como é que funciona ali essa demonstração ali dos ímãs dentro do rolamento. Agora eu vou trazer para você um outro detalhe. Eu vou trazer para você aqui como é que funciona os níveis de um sensor específico. Esse aqui é um kit didático que eu tenho acesso a algumas gravações e que você vai perceber o seguinte: os níveis de tensão que esse sensor trabalha. Esse kit didático ele simula uma Saveiro 2013, 2011 a 2013, só para a gente ter uma referência de qual carro esse kit está representando. Então, ali eu tenho o sensor ABS, o sensor ABS está plugado no painel e ali eu estou medindo como se eu estivesse medindo os 2 pinos do sensor. Você percebe que medindo diretamente no sensor, eu estou trabalhando com 12 volts. E eu vou movimentar um pouquinho só o rolamento. Eu vou mudar do polo norte para o polo sul. Você percebe que foi de 12 volts para 11,40. Variou 600 milivolts. Um nível muito sensível, vamos dizer assim. É uma escala bem pequena de comprimento, né, de deslocamento. Movimentei mais um pouquinho, ele muda o valor de referência. Voltou para 12. Então ele vai ficar nesse 12 volts 11,60. 11,40, né? 12 volts 11,40. Quando você instala no multímetro, você só vai conseguir pegar essas variações de 11,40 para 12 se você movimentar a roda muito devagar.
E o multímetro, se você girar ela rápido, ele não vai conseguir pegar essas variações. Então, com isso você vai precisar instalar o osciloscópio. Como é que seria um exemplo da onda do osciloscópio ali do sensor ABS, né? Aqui seria uma representação dessa onda. Eu já vou trazer o osciloscópio na prática. Se a roda estiver girando devagar, você vai ter esse trabalho aqui de cima. Devagar. Movimentou, aí ele foi trocando de um para o outro. Se você começar a movimentar a roda mais rápido, aí ele vai aqui para o de baixo, que é esse aqui, tá bom? Então, dependendo da velocidade da roda, aqui ele vai ter um valor mais lento e aqui ele vai ter um valor de variação mais rápido. Mas percebe que diferente do sensor indutivo, aquele que produz energia, a amplitude não muda, é a mesma amplitude, só muda a frequência, ela dá uma sanfonada. Quanto mais rápido, mais sanfonada ela vai estar. Quanto mais lento, mais esticada essa onda fica no osciloscópio. Perfeito. Agora a gente vai trazer aqui para você o exemplo nesse mesmo kit de a gente medindo essa onda no osciloscópio com 2 osciloscópios diferentes, inclusive. Que agora vem os detalhes de como é que você regula o osciloscópio, tá? Vamos lá. Deixa eu só girar aqui na tela. Play. Opa. Pronto. Aí vamos lá. Esse aqui é um modelo da Minipa, né? No caso, para esse sensor ABS aqui, ela consegue trabalhar tranquilo, tá? Esse osciloscópio da Minipa consegue trabalhar tranquilo. Vamos lá. Deixa eu ver se consigo esticar daqui na imagem. Acho que foi. Beleza. Vamos lá. Então, vamos lá. Liguei aqui Liguei o osciloscópio. Ali apertei a tecla Light para ele brilhar, é uma função desse osciloscópio. Aqui embaixo você vai ter o menu F1, F2, F3, F4, F5. Selecionei o OK porque aquelas configurações iniciais não mudam em muita coisa. Aí percebe o seguinte, esse osciloscópio ele está medindo os 2 pinos do sensor diretamente. Esse Tzinho é a parte, como se fosse o 0 volts do osciloscópio, né? E cada quadrado aqui do osciloscópio, ele está regulado em 5 volts. Por isso ele está marcando ali próximo de 12, né? Medindo ainda no mesmo sensor, Saveiro 2011 a 2013. Percebe ali que está em 5 volts, onde eu estou apontando ali com a ponta do multímetro. Está em 5 volts. Por isso que ele está marcando 5, 10, 12. E agora eu vou ajustar no osciloscópio para um valor menor. De 5 foi para 2. Você percebe que ali agora o sinal que era de 12 volts já extrapolou a tela. Você não consegue mais ver aquela linha reta dos 12 volts. Porque 2 volts você não enquadra mais. E agora eu vou fazer uma outra função aqui. Ajustei menor ainda para 1 volt. E agora esse osciloscópio, para você movimentar aquele 0 para baixo, que é o que a gente precisa fazer agora para enquadrar aqui no osciloscópio, eu preciso alterar aqui no F5 para a função mover A, movimentar o canal A. Faixa A, faixa B, mover A. Tá vendo? Agora, aquele Tzinho que seria a referência 0, eu vou descer ele para baixo da tela. Ó, tô apertando para baixo ali e agora ele aquele Tzinho vai descendo. Você vê que nessa representação o Tzinho ele estava assim, aí ele foi descendo, desceu tanto que ele virou o contrário. Isso representa que aquela minha referência não está mais na tela quando o Tzinho está desse lado. Ele já saiu da tela. Está tão baixo que ele está como se ele estivesse fora da tela. Tá?
mais abaixo do que a tela consegue representar. E agora eu consigo movimentar o rolamento e ver aquela diferença de meio volt, de 600 milivolts, né? De 12 para 11.40. Ali eu estou tentando baixar, não consigo mais baixar o limite máximo. E agora a gente movimenta o sensor, tá vendo? Ó? Movimentando o sensor. E aí ele mostra a variação entre 12 e 11.40. 12 volts, 11.40. 12 volts, 11.40. Conforme eu movimento o rolamento. Você vê que para eu mudar de um nível para outro é só fazer um leve joguinho. E ele fica lá. Enquanto eu não movimentar o rolamento, ele vai ficar naquele nível de cima. Agora, girando mais rápido, aí ele começa a variar entre o nível de cima e o nível de baixo. Nível de cima e o nível de baixo. Então é assim que o ABS sabe que aquela roda está na mesma velocidade que as outras e que ele não precisa atuar nela. Agora, se tiver uma diferença, uma roda está girando e a outra roda está girando mais lento, ele sabe que essa roda está travando durante a frenagem. E aí é o momento que ele vai atuar, que é um tema que a gente pode abordar nas próximas oportunidades aí, tá bom? Então, aqui seria como é que funciona, como é que funciona a regulagem para esse tipo de osciloscópio da Minipa, tá? Agora eu vou trazer para vocês aqui, eu vou até sair um pouco aqui da tela porque eu vou precisar colocar dois vídeos, que é de um outro osciloscópio, que é o osciloscópio da Raven. Então vamos lá. Vou trazendo aqui o osciloscópio, a imagem da Raven aqui, né? Vou me movimentar para trás. Vou sair um pouquinho da tela aqui. Aqui a gente tem a tela do osciloscópio da Raven. E aqui a gente vai ter depois o vídeo. Mas normalmente eu respondo na sala fechada, né? Eu pego tem um aplicativo gratuito do Google, chama Google Meet. Aí eu faço uma aula, mas normalmente eu respondo. Na sala fechada, né? Agora sim os vídeos eles estão sincronizados. Então conforme a gente tem aqui uma movimentação do rolamento, tem um aplicativo gratuito do Google, chama Google Raven Meet. Vai mostrando ali aquela variação de YouTube aberta, 600 milivolts. Essa aula que eu costumo fazer mesmo. E aí depois que eu faço isso, eu desliguei a chave, mando um link liguei a chave de novo para tirar as dúvidas dos caras, entendeu? E aí conforme eu liguei a chave, eu movimentando sobre a aula que eu acabei de fazer. Mas dessa vez eu não vou conseguir fazer, eu tenho que fazer pelo Instagram. Quanto mais rápido eu movimentar, maior vai ser aquela variação, tá bom? Isso é uma... Perfeito. Aqui, pessoal, para a gente fechar esse nosso trabalho, para a gente fechar aqui o nosso trabalho de interpretação, eu vou voltar aqui para o nosso esquema elétrico, lembrando o nosso objetivo é que você realmente consiga dizer se aquele sistema está em perfeito estado ou não. Voltando aqui para o meu lugar. E esse aqui é o nosso diagrama. Então percebe o seguinte, ó. Se você instala o osciloscópio nos dois pinos do sensor ABS e você observa que quando existe a movimentação da roda,
ali nos 2 pinos do sensor ABS existe uma variação de próximo de meio volt, você pode considerar que essa região de entender a rotação do sensor ABS está de acordo. Não só isso, o sensor ABS está bom, o rolamento está variando entre norte e sul, o chicote está ok, porque se você não tem essa conexão do sensor ABS com aquele resistor interno do módulo, você não consegue ter essa variação de meio volt. E além disso, você consegue entender o seguinte, olha, realmente essa parte de informar ao módulo a rotação da roda está dentro do esperado. Quando você observa essa onda quadrada que eu acabei de te mostrar aqui no osciloscópio, expliquei por que ela aparece na primeira parte da aula, e depois na segunda parte eu trouxe para você aqui um estudo de caso, uma instalação real, para a gente entender como é que funciona essa interpretação. Se a onda estiver nesse parâmetro variando meio volt quando você instala, esse conjunto, rolamento, sensor, chicote, trilha interna, resistor e alimentação do módulo estão em perfeito estado. Agora a gente vai para o nosso fechamento, né? Como eu falei lá no começo da aula, a gente tem 3 etapas, né? Primeira etapa é a introdução técnica, já passei. Segunda etapa, estudo de caso. Terceira etapa, agora a gente vai para a parte de tira dúvidas. Como é que você vai tirar, você que assistiu esse vídeo agora, como é que você vai tirar suas dúvidas? Aqui na descrição desse vídeo, você vai ter um link do Instagram da nossa empresa. Então aqui, esse canal do YouTube é o canal do YouTube da empresa. Aqui na descrição do vídeo, você vai ter o link do Instagram. E nesse momento, você vai observar lá na nossa página do Instagram uma caixinha de perguntas. Aquilo ali é uma caixinha de perguntas, é uma consultoria disfarçada. E lá eu vou ter aberto, né, eu vou deixar aberto aqui já, uma caixinha no seguinte sentido, olha, hoje é o dia de tirar dúvidas sobre sensor ABS. Você vai clicar nesse link, você vai lá para a nossa página do Instagram e lá você vai colocar a sua dúvida sobre sensores ABS, somente durante o dia de hoje, que é, no caso aqui, hoje é dia 2, então você vai, assistiu essa aula, você vai lá para o Instagram, eu pessoalmente vou tirar suas dúvidas sobre a aula de hoje. Se precisar trazer algum complemento, se eu precisar trazer, por exemplo, alguma gravação, que eu tenho diversas gravações, trazer outra gravação, fazer uma outra demonstração em oficina, para que você entenda, eu vou fazer questão de fazer essa demonstração para você, beleza? Espero que você tenha aprendido, espero que essa aula tenha contribuído para que você consiga interpretar a onda do osciloscópio dos sensores ABS do tipo magneto-resistivos. Ressalto mais uma vez, tá? Essa aula aqui é uma aula de nível intermediário. Para que você entenda essa aula, você precisa dominar a parte de osciloscópio, saber regular um osciloscópio, e você precisa dominar os circuitos em série. Professor, eu quero ser um profissional com diagnóstico de excelência, eu quero ser um profissional com diagnóstico de assertividade, eu quero ser confiante no meu diagnóstico, e essa aula aqui, ela está num nível diferente do meu. Eu não consegui entender essa aula porque eu não faço parte do público, eu não conheço circuitos em série, eu não conheço osciloscópio. Qual que é a minha recomendação para você? Nós temos uma formação online, eletricista automotivo, que é a versão paga. Nessa versão paga, a gente tem ali explicando como é que funcionam os circuitos em série, como é que se regula um osciloscópio, até você chegar num diagnóstico profissional. Essa semana eu recebi, normalmente de vez em quando eu deixo aberto ali no nosso site ali um botão para falar comigo e tal, né? E aí teve um colega que falou o seguinte, bom, professor, legal, tal, tô vendo aqui, mas esse curso ele é avançado ou ele é básico? E eu fiquei assim meio estranhando, né? O que seria um curso avançado e o que seria um curso básico? Eu não classifico a nossa formação paga nem como avançada, nem como básica. O que a formação tem, para você contratar a nossa formação paga, é importante que você já tenha uma noção.
se você tiver uma noção, eu já sei, já vi multímetro, já abri o capô, às vezes já trabalho com mecânica, ou como acontece muito, grande parte do nosso grupo de alunos são donos de oficina. Professor, eu já trabalho com elétrica, eu já trabalho com osciloscópio, eu já tenho uma noção, mas eu preciso tornar-me profissional no diagnóstico. Esse é o público ideal. Então eu não separo como intermediário, básico, avançado. Eu digo o seguinte, olha, se você que está assistindo aqui agora quer ter um nível profissional de diagnóstico, você quer encontrar os problemas com excelência, você com assertividade, consciente, sem chutar, vai trocando peça até resolver, em defeitos elétricos, a nossa formação é feita para você. Você quer atingir esse objetivo? Diagnóstico assertivo, com excelência, com assertividade, com confiança, com segurança? A nossa formação online eletricista automotivo paga é para você. E a nossa formação é uma formação mesmo. Você recebe certificação, você faz parte de uma comunidade de alunos, onde eu estou presente, mas é uma comunidade fechada, só para quem contratou a formação, porque você vai assistir as aulas gravadas. Novamente, você pode ter alguma dúvida, e os outros alunos vão estar lá para te ajudar. Eu vou estar lá para te ajudar também. Nosso grupo é super unido, já tem alunos espalhados da última vez que eu contei, espalhados por 15 estados do Brasil. Então, para responder essa pergunta que o colega fez durante a semana, esse é um curso, ele é avançado ou ele é básico? O nosso curso ensina como se investiga um problema, como você chega na causa de um problema. Se você considera isso básico, tudo bem. Se você considera isso avançado, tudo bem também, não faz diferença. Mas o nosso foco é te transformar num investigador profissional. Como é que eu chego na causa de um problema elétrico do carro sem ficar trocando peça de maneira assertiva, com uma linha de raciocínio. E a gente tem lá diversos temas. A gente trabalha com diagnóstico de carga e partida, um diagnóstico em 5 passos, que é uma técnica exclusiva nossa. Em 5 passos você encontra qualquer problema, motor de partida, alternador e bateria. Você tem como é que você faz o diagnóstico do sistema de sinalização e iluminação, como é que você faz o diagnóstico da eletrônica embarcada, sensores, atuadores, como é que você condena módulos de injeção, qual que é o passo a passo para se condenar um módulo de injeção quando ele recebe o sensor, mas não está entendendo muito bem. Você tem a explicação. Como é que você condena um módulo de injeção, ou qualquer outro módulo, o módulo de ABS é um exemplo, mas como é que você condena um módulo quando ele não está conseguindo comandar um atuador, não condena uma bobina de ignição, não está condenando uma eletroválvula, um injetor? Então você recebe o passo a passo desse tipo de investigação. Como é que você faz o diagnóstico do sistema de ar-condicionado? Desde instalar os manômetros até fazer o recolhimento do fluido, a pesagem, teste de vazamento, vácuo, o abastecimento, a análise eletrônica do ar-condicionado. Então é uma formação com 13 áreas diferentes e que o foco dela é que você aprenda de maneira profissional a fazer o diagnóstico, a encontrar falhas elétricas do carro. Obviamente que, por exemplo, no sistema de injeção eletrônica, além da parte elétrica, você tem a parte hidráulica. Então a gente não pode desconectar uma coisa da outra. Então você aprende a trabalhar com os manômetros, por exemplo. No sistema de ar-condicionado, você além da parte elétrica, você tem o fluido. Você tem como é que funciona o circuito de refrigeração, como é que funciona o compressor, o dispositivo de expansão, a evaporadora, a condensadora. Depois que você entende o funcionamento, quando que eu recolho o gás, quando que eu peso, quando que eu faço o vácuo, quando que eu abasteço, quando que eu testo o vazamento. Não só quando, como eu faço isso com as ferramentas, mostrando com exemplos na prática, em oficina. Então a nossa formação, ela tem esse foco, é investigação de problemas. Eu não costumo dividir entre básico e avançado, porque às vezes o que é básico para uma pessoa é avançado para outra. O que eu posso dizer é que grande parte do nosso público são donos de oficina, são pessoas que já têm um negócio, ou um mecânico que já tem experiência e que quer de maneira profissional, assertiva, de maneira com excelência, com confiança, com segurança, chegar até a causa dos problemas elétricos.
sem desconectar a parte mecânica ou a parte hidráulica. Se você precisar conhecer a parte mecânica ou testar uma parte mecânica, você vai aprender também. Mas o foco é diagnóstico, é como encontrar problemas na parte elétrica do automóvel. A nossa formação online eletricista automotivo paga tem essa função, te ensinar a chegar na origem de um problema do carro, em 13 áreas diferentes, tá? Com excelência, com segurança. Então, essa é o foco da nossa formação. Se eu fosse definir entre básico ou avançado, né, uma classificação que para mim não faz muito sentido, eu definiria como intermediário. A gente sai do intermediário e vai para o avançado. Só que o intermediário no seguinte sentido, olha, a pessoa já sabe o que é um multímetro, já sabe o que é um osciloscópio, já sabe o que é uma caneta de polaridade, ele já sabe, tem uma certa experiência ali com a parte mecânica, já está ambientado na oficina. Então, desse nível, pode ser básico ou intermediário, depende da sua classificação, até você atingir um nível profissional de diagnóstico, investigar e chegar na falha em 13 áreas diferentes. Para quem não é a nossa formação, se você faz parte desse público, essa formação que eu estou dizendo, a formação online eletricista automotivo, ela não é para quem? Ela não é para pessoas que não conhecem nada de carro. A pessoa nunca abriu um capô na vida. Se ela for fazer a nossa formação, ela não foi feita para você. Eu não vou te impedir de contratar, só que você não vai ter o máximo desempenho, porque a nossa formação ela é direcionada para um público. Hoje na internet a gente precisa explicar também algumas coisas, né? Tem gente que se ofende, vai conversar comigo, o curso não é para você. Eu falo, a formação não é para você. Então quer dizer que eu não estou de forma alguma com soberba. Simplesmente foi feita a formação para um público. Se você não faz parte desse público, eu não te aconselho a contratar. É honesto da minha parte fazer isso, porque você não vai ter o aproveitamento máximo. Eu não te impeço, o link está disponível, tá bom? Mas você não vai ter o desempenho máximo. Para quem foi feito, quem é que vai ter o desempenho máximo na nossa formação? Mecânicos, eletricistas e donos de oficina. Esse foi o público direcionado. Até porque a gente tem lição de casa, a gente tem assim... quando eu falo que é uma formação mesmo. Você vai entrar lá, você vai assistir as técnicas de diagnóstico de um alternador pilotado, você recebe uma lição de casa. Seguinte, agora você vai gravar, você vai medir esse pino aqui aí na oficina com o osciloscópio e você vai mandar para mim que eu vou corrigir o seu teste. É uma formação. Se a pessoa está fora da oficina, como que ela vai fazer essa gravação? Como é que eu vou garantir que ela está realmente aprendendo? Você percebe? Então, de forma alguma, patamares, níveis, a formação está num nível e tem pessoas que não estão nesse... Não é com uma relação de nível, é uma relação de... Olha, a nossa formação foi feita para um público. Que público é esse? Ela foi feita para mecânicos, donos de oficina, eletricistas e pessoas que estão no ambiente automotivo. Todas as aulas, eu estou considerando esse público. Se você é um público leigo, a gente tem outros produtos, mas o nosso principal, que é a formação online eletricista automotivo paga, ela não faz parte desse... Se você não tem noção nenhuma, nunca entrou numa oficina, você não faz parte do público, tá bom? Agora, se você faz parte dessa tríade aí, né? Mecânicos, donos de oficinas e eletricistas, a nossa formação foi feita para você e ela te leva do nível que você está até um diagnóstico profissional em 13 áreas diferentes. A gente tem um grupo de alunos, enfim. Tá bom? Então, novamente, né? Qual que é a sua... Terminando aqui a nossa aula de ABS, qual que é a sua tarefa agora? Clica no link aqui da descrição, Instagram. Você vai clicar no link do Instagram, você vai cair na nossa página do Instagram, página da nossa empresa, e lá vai ter uma caixinha de perguntas sobre ABS. Todas as dúvidas que você teve durante essa aula, eu pessoalmente vou fazer questão de responder elas. Se possível, ou se for necessário, eu vou até trazer exemplos práticos de oficina para que eu consiga exemplificar da melhor maneira possível. Então, clica aqui no Instagram e corre lá. Valeu, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula.